canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Começamos mais um episódio aqui no Alquimia Videocast e, gente, hoje nós estamos com um episódio da série Histórias de Político. Lembrando que nós estamos no ano de 2024, a gente não podia não falar sobre esse assunto, que é política, que é a história dos nossos futuros líderes aí da nossa cidade, da nossa comunidade. Eu avaliei bastante sobre literalmente trazer conteúdos relacionados à política. A gente sabe que existe política, existe politicagem, mas aqui a gente veio realmente para quebrar todos os tabus sobre esse assunto. Para quem me conhece já sabe, né, gente, eu nunca fui muito ligada à política, mas eu sei o quão isso é importante. Chega um momento na nossa vida que a gente começa a avaliar a importância do nosso voto, a importância da nossa escolha e o quanto isso faz diferença para a nossa comunidade, para a nossa vida, para o nosso futuro, né? E eu, como uma boa mãe, não ia perder a oportunidade de trazer aqui no nosso Alquimia Videocast histórias de pessoas que estão aí em campanhas, candidatos realmente com suas propostas, com suas histórias. E para mim é uma honra poder trazer aqui um convidado. Eu diria que esse convidado eu recém conheci, ou seja, a minha dúvida é a sua dúvida, então eu estou muito feliz de poder fazer essa entrevista com ele, porque um pouquinho, sabe aquele tipo de pessoa que você vai para conhecer, no primeiro momento você já fala, cara, meu santo bateu com o dele. Foi mais ou menos dessa forma, já me senti como ente querido da minha família, então isso é muito importante quando se trata desse assunto, então eu fico aqui extremamente à vontade de estar com esse ser humano maravilhoso, uma pessoa que em tão pouco tempo eu consegui ter essa conexão de confiança a ponto de, sim, ter o meu voto, diríamos assim, né? Então, quero lhes apresentar ele, meu convidado aqui, candidato a vereador da minha querida Palhoça, né, gente? Que quem sabe que eu moro na minha Palhocinha. Então, para mim é uma honra poder trazer a história de Josué Matos. Josué, seja muito bem-vindo à nossa mesa, à nossa bancada. Quero muito conhecer da sua trajetória, assim como eu acredito que todos os nossos telespectadores. Então, seja muito bem-vindo à Alquimia. É um prazer muito grande, né, estar aqui nessa entrevista com você e vamos fazer o possível para transmitir aquilo que você quer ouvir e que você quer conhecer da pessoa do Josué. Ai, que legal. Então, começando, gente, eu sempre falo assim, quem aqui assiste os nossos episódios, que não vai mudar muita coisa, né, gente? É a história de um político, mas antes da política, a gente sabe que tem um ser humano, tem uma pessoa, e é sobre esse ser humano, é sobre essa pessoa que a gente quer conhecer. E a gente sempre fala assim, que tudo na nossa vida, quando se trata de trajetória profissional, existe aquele famoso quem você vai ser quando crescer, né? Isso. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho lá atrás, Josué, e que você começasse se apresentando, quem que é Josué, o que que o Josué faz, e já indo lá para as origens, sabe? Ah, nasci em tal cidade, a minha origem, pai, mãe. Vamos trazer um pouquinho aí dessa história do Josué? Na realidade, eu nasci em Orleans, no sul do estado de Santa Catarina, mas vim morar em Florianópolis já com meus 14 anos, 13, 14 anos, para estudar, né? E eu sou de uma família grande, tenho 17 irmãos. Eita, coisa boa! É festa todo mês! É festa, principalmente semestralmente nós se reunimos ainda, né? Embora isso já é uma tradição dos nossos pais, dos meus pais que já faleceram, mas a gente mantém esse costume, né? Esse hábito, que é muito gostoso, tá? Reunindo os irmãos, os sobrinhos, os netos e toda a família, né? Genro, cunhado e tal. Então, esse encontro já é tradicional. Que legal. Isso a gente herdou dos nossos pais. Meus pais foram umas pessoas muito simples, mas muito honestas, né? Meu pai era muito católico, sempre praticou a religião católica, como a minha mãe sempre acompanhou também, e a minha família também seguiu nesse mesmo caminho, né? Os meus irmãos estão espalhados aí pelo estado. Tem um irmão que mora em Jaraguá do Sul, outro mora em Criciúma e os demais aqui na Grande Florianópolis. Né? Todos formados, bem encaminhados na vida e graças a Deus. E eu tenho um escritório de contabilidade na Ponte do Imaruim já há muito tempo. Conquistei também com muito trabalho, com muita luta e muito empenho, né? São mais de 40 anos de profissão que venho exercendo nessa atividade. E quanto à política, ela me sempre
desde estudante, né, eu fui apaixonado pela política, mesmo porque a gente lutou muito para melhorar o Brasil, o Estado, e não porque o nosso município. Então, quando eu tinha 18 anos, eu já fui candidato a vereador. Né? Olha, que legal! Naquela época. Né? E daí... Extremamente jovem, né? Era o candidato mais jovem do Brasil. O que despertou a política na sua vida? Despertou no meu período de estudante, no colégio secundário, mas eu sempre fui líder do estudantil. Fui presidente do Grêmio, criamos muitas atividades quando a gente exercia essa atividade, criamos a carteirinha do estudante, né? E fazia muitas promoções para formatura e para eventos. E como eu fazia contabilidade também, né? O técnico em contabilidade, eu também administrava nas aulas, naquele momento que o professor me encarregava de dar aula na parte de prática, não a teoria. A teoria ele dava e eu dava a prática, porque eu já tinha uma experiência um pouco mais avançada do que os outros colegas que estudavam junto comigo. E aí foi indo. E eu sempre gostei, me interessei depois disso na política, né? Como meu irmão também já participava de política e tal, a gente foi se engajando. Na família também tem mais pessoas que Sim, trabalhou meu irmão foi vereador aqui em Florianópolis. Ah, legal. Um bom período, foi secretário da Educação, tal, o Salomão, né, meu irmão mais velho. E a gente foi seguindo esse caminho. Né? Do seu ponto de vista, qual é a maior dificuldade, e ainda considerando um jovem político, naquela sua época dos 18 anos que você foi vereador, qual foi a sua maior dificuldade? Olha, era um período muito difícil, a gente não tinha nem, para fazer política, nós andava, não tinha carro, não tinha nem bicicleta para começar. Imagina, né? Você pé descalço andando na rua. Eu esqueço que eu estou com um jovem senhor na minha bancada. Então, assim, a gente fez uma campanha bem humilde, né? Sim. E na época nós elegemos o prefeito de Palhoça, né? Junto, que foi o seu Odílio José de Souza, né? Conseguimos o primeiro prefeito do MDB do Estado. Naquela época era PMDB, né? Do Estado, aliás, da Grande Florianópolis. Ser eleito no município de Palhoça. Que legal. E depois eu passei um período me preparando mais, porque eu vi que a política ela te exige muito, né? Tu tens que ter, além de ter conhecimento, mas tem que ter uma série de elementos que te leve a chegar vitorioso. E passei um bom período sem me candidatar. Em 89 fui candidato a vereador novamente. Aí tive 3 mandatos no município de Palhoça, né? Fui de 89 a 2000. Então, quais foram os... Não vou falar assim os feitos, né? Mas assim, vamos ainda continuar nesse processo dos desafios que você enfrentou. Mas quais foram as conquistas também dentro? Porque a gente sabe que todo desafio sempre tem uma positividade ali, né? Tipo, é um ensinamento, algo que eu aprendi. Então, conta para nós um pouquinho, nesses períodos em que você foi vereador, os desafios que você enfrentava, mas em compensação, os impactos que você conseguiu causar diante dessa experiência. Eu ainda entendo que o político ele tem que fazer o bem para as pessoas, né? Então eu comecei a me empenhar muito naquilo que as pessoas mais necessitavam naquela época, né? E eu, nesse sentido, fui organizando junto com a comunidade, mais precisamente do bairro da Pô-de-Barim, que eu fui morar no bairro da Pô-de-Barim, saindo do Estreito aqui, que eu morei no Estreito, depois morei em Palhoça e me fixei a residência no bairro da Pô-de-Barim. E o que nós tínhamos no bairro da Pô-de-Barim? Não existia nenhuma rua calçada, praticamente, só a rua geral, a Avenida Aniceto Zac, e as demais era tudo rua de chão batido. E eu me empenhei junto com o prefeito da época, e no sistema de multirão, implantamos os primeiros sistemas de multirão de calçamento de rua no município de Palhoça, para que o povo tivesse um calçamento nas suas ruas. E nós começamos a trabalhar em cima com esse objetivo de pavimentar e calçar as ruas da comunidade. E fizemos diversos multirões, bem com êxito, né? E tiramos muita gente da lama, que não era uma laminha, era lama de verdade mesmo, né? Que os carros ficavam atolados, né? Porque naquela época os proprietários dos terrenos iam construindo loteamento, mas não se preocupavam em pavimentar. Não tinha aquela exigência também, né? A prefeitura não exigia que o loteamento fosse pavimentado ou com asfalto,
Asfalto nem existia mesmo, né? Era lajota mesmo. Aí nós fizemos esse sistema de mutirão, pavimentamos muitas ruas nesse sentido. A prefeitura dava mão de obra e os proprietários, os moradores, né, pagavam a lajota. Então eu levava o pessoal em mutirão lá na fábrica de lajota para fazer os negócios. O proprietário que atendia facilitava o pagamento, 3, 4, até 10 vezes, né? E aí foi dando resultado. É incrível você um contar resultado positivo. Sim. E fora disso, eu me envolvi muito também nos movimentos sociais, movimentos comunitários, né? Aí lutamos muito, fui presidente do Conselho Comunitário da Apoio de Baruim por muito tempo, onde fizemos também uma revolução, né? Quando eu fui presidente pela primeira vez, o Conselho Comunitário da Apoio de Baruim estava entre o 40º pior do Estado, e quando saí deixei o 3º melhor do Estado. Olha. Né? Fizemos uma revolução, criamos lá diversos clubes de mães, clube de idosos, atendíamos a criança de 3 a 6 anos com toda a infraestrutura necessária, organizamos os grupos jovens, fizemos diversas gincanas para a comunidade nesse período aí que estivemos lá presente, né? E sim, a gente sacudiu a cidade, né? Fizemos isso realmente movimentar. Isso foi em que ano? Eu fui presidente lá de 89, se eu não me engano, a 2015. Pergunta difícil, né? Eu não tenho essas datas bem Mas sabe bem por que eu precisas. perguntei? Porque é engraçado falar... Não é engraçado, mas é interessante entender a história de como surgem as coisas, né? Porque é fácil para quem, por exemplo, eu falo por mim que sou recém-chegada na Palhoça. Eu moro na Palhoça tem 3 anos. Mas nesses 3 anos que a gente olha toda uma estrutura do que é uma cidade, uma comunidade, um bairro, mas vê de como tudo iniciou, e você está aqui contando, né? Como foi esse início, como foi a criações, de que hoje a gente vê o impacto disso. Queria, inclusive, que você falasse um pouquinho, porque é interessante você olhar para trás e falar, cara, eu participei disso, cara, eu ajudei isso daqui que foi idealizado. Como é essa sensação para você? Ainda mais considerando que hoje, né, você está aí em campanha para vereador novamente, para poder realmente conseguir, às vezes até retomar projetos ou viabilizar melhorias. Então, como é para você olhar lá para trás? Olha, para mim é muito gratificante, inclusive agora que eu estou nesse projeto de me eleger vereador, espero realmente que a população entenda e vai junto comigo, né, nessa caminhada, encontrando pessoas na rua. Muitas dizem, Josué, tu lutaste por isso, lutaste por aquilo, e eu nem me lembro mais. Eu estava essa semana numa reunião... Ainda mais quando queimou o coco no sol quente, né? Mas nem vou lembrar. Nem lembrava. Daí eu estava numa reunião, uma senhora levantou, ela disse, Josué, lembra da luta que nós fizemos para arrumar a escolinha lá na Enseada do Brito, e você se empenhou e a gente conseguiu, resolvemos aquela questão naquele momento. Eu disse, não me lembro mais, mas eu fico muito contente, né? E assim, são muitos casos, né, que... Imagina, né? 3. Que a gente lutou muito. Um exemplo assim, o bairro da Apoio de Baruim, né, onde você mora hoje, que nós chamamos a capital da Palhoça, o bairro da Apoio de Baruim nós chamamos a capital da Palhoça. Ele tinha 5 nomes. Né? E o povo não sabia o nome correto. Era Ponta do Imaruim, Ponte de Imaruim, Ponta do Maruim, e assim dava uma confusão danada, né? E o pessoal, inclusive, para registrar uma empresa e tal, não sabia o nome correto. Quando eu fui vereador, eu disse, vou resolver essa questão. Nós fizemos um plebiscito na ponte, né, e colocamos votação os 5 nomes, para que a população escolhesse o nome que mais se adequasse naquele momento que o pessoal tinha mais hábito de usar. E do plebiscito saiu Ponte do Imaruim. O que eu fiz? Fiz um projeto de lei oficializando o bairro Ponte do Imaruim, com seus limites direitinho, o nome oficial do bairro. Que então legal, acabou aquela história de igual eu lá do Goiás, né? Muitos nomes, era nome... E realmente... Eu já cheguei aprendendo Ponte do Imaruim, então tá certo. Ponte do Imaruim. Antes era a Ponta do Imaruim, tinha 5 nomes. Tinha vários. Então a gente conseguiu também, foi uma
foi uma conquista importante, que não foi só minha, porque eu sempre gostei que a comunidade participasse junto. Eu, como sempre trabalhei no movimento social, movimentos comunitários, sempre gostei de ouvir também a opinião das pessoas, né? Principalmente da comunidade. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E isso é muito importante, ó, o Josué Faz falando. toda a diferença, porque a pessoa também se sente valorizada. Exatamente. Ela disse, eu contribuí. O meu representante me ouviu. É sobre ouvir mais, né? É ouvir mais. É isso que eu quero continuar fazendo. É ouvir as comunidades. Eu tenho um monte de ideias para defender na Câmara. Inclusive, eu sei as ideias, gente. E nós vamos trazer essas ideias aqui para vocês verem que é eu que moro na ponte, ó. Eu tô bem empolgada. Muitas delas passo em ouvir os segmentos organizados, ouvir as comunidades, para que a gente não tome uma decisão também isolada, né? Sim, total. E me fala uma coisa, José, o que você mais gosta na política? O que eu mais gosto... como ser humano mesmo, assim, sabe? Como um homem, família, o que você mais gosta na política? Olha, eu na época, quando eu fui vereador, a gente era convidado para os palanques dia 7 de setembro, né? Para prestigiar o dia 7 de setembro, ver os alunos dos colégios desfilando, né? Aquelas apresentações e tal. E qual era a minha maior preocupação quando eu estava no palanque? O que nós vamos fazer para essa juventude que está aí? E não era pouco, era muitas pessoas, muitas jovens. Aonde vão trabalhar? Poder público? Vai dar emprego para todo mundo? Então eu tinha um grande sonho junto de buscar alternativa para aquela juventude. E a política me deu a oportunidade de fazer isso, né? Então eu lutei muito para criar áreas empresariais, lutar por comércio, porque na realidade quem dá emprego não é a prefeitura, não é o governo, é o empresário. É o empresário. Do micro ao grande empresário. Então eu lutei muito para isso, a gente conseguiu ter êxito no município de Palhoça, criando milhões de emprego, uma montoeira de emprego. Porque nós criamos diversas áreas empresariais, incentivamos as empresas a se instalar no município de Palhoça. Quando eu fui secretário da Indústria, Comércio, Indústria e Serviço, nós criamos 7 áreas empresariais no município, fazendo com que Palhoça hoje é um celeiro, né, de geração de emprego, de retorno. Inclusive tem ali a área industrial, de impostos, né, que faz com que a economia do município cresceu muito, né? Então, tudo isso aí foi um trabalho que nós começamos lá atrás. E o resultado está hoje visível, né? Incluindo aí também, a gente lutou muito para a vinda da Unisul, que você conhece, né? Que são... É bom falar, inclusive vamos aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade de contar, né? Aqueles loteamentos que estão hoje, tipo o loteamento Pagani, eu ajudei a aprovar. O loteamento da Pedra Branca, eu ajudei a aprovar, né? Sim, teve todo o nosso... teve o nosso DNA lá, né? Nós criamos o INAITEC, que é o Centro Tecnológico, o Instituto, né? Tecnológico da Pedra Branca, que hoje é uma inovação no município, com um case de sucesso absoluto. Também foi ideia nossa que a gente teve uma parcela muito forte na criação do INAITEC, né, que é o Instituto Tecnológico da Pedra Branca, onde nós tivemos uma participação bastante interessante nesse sentido. Muito legal você falar isso. Então, você me fez uma pergunta, o que eu imagino que um político pode fazer para as pessoas. Se o político não for para fazer o bem para as pessoas, é melhor nem entrar nesse contexto. É sobre isso, né? Porque ele é pago para isso, né? Mas é um representante legítimo do eleitor perante os órgãos, seja na prefeitura, seja no Estado, governo federal, Senado, etc. Então eu vejo que não pode ir lá só pensando em ganhar dinheiro, mas para fazer o bem, dar o retorno que as pessoas se sintam melhor. Legal. E me fala uma coisa, assim, vamos entrar um pouquinho no quesito mais administrar, tanto família, né, ter filhos, tem lá a sua empresa, como você pensa em administrar vida pessoal, vida profissional e essa candidatura?
Eu sempre separei uma coisa da outra, né? Então, a política tem o seu momento, o lado familiar tem um outro momento e o meu lado empresarial tem um outro momento. Então, eu tenho tudo isso bem administrado, graças a Deus. É tudo separado, não misturo uma coisa com uma, né? Não misturando política. A política te exige o momento que tu tem que se dedicar a ela. O meu trabalho exige o momento que eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. E a família, a mesma coisa. Então, a gente consegue conciliar tudo isso numa questão administrativa. Você tem, claro, saber administrar tudo isso. Né? Sim, total, legal. Bom, eu tenho até algumas perguntas aqui, bem voltadas às questões políticas mesmo, de propostas e tudo mais. Então, eu vou soltar algumas aqui na mesa, tá? O que te motiva a continuar hoje na política? Eu penso que, assim, eu estou falando sobre o município de Palhoça. Sim. Penso que Palhoça ainda tem muito a ser realizado, né? Tem muita conquista que o povo ainda precisa estar usufruindo disso, né? Então eu vou dizer assim, Palhoça hoje ainda precisa investir muito em saneamento básico, mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana, na questão da educação ainda precisa inovar muita coisa, e eu pretendo contribuir muito com essas questões. Principalmente a questão minha, a minha força maior que eu vou fazer inicialmente é a mobilidade urbana, porque hoje nós temos o Rodoanel, né? Não sei se você já passou por lá. Não passei ainda. Mas eu estive lá visitando, gostei muito, né? Foi uma obra que demorou mais de 12 anos, mas ficou muito boa, está atendendo os anseios do palhocense, muito pouco, porque é uma rodovia para trânsito rápido com a ligação entre outros estados, né? Porto Alegre, Curitiba e São Paulo e por aí afora, né? Sim. É um trânsito rápido que não vai beneficiar muito o município de Palhoça. Sim. Mas está ajudando bastante porque a BR-101 ficou mais livre dentro do perímetro urbano aqui, né? Entre Palhoça, Biguaçu, São José. O que nós precisamos agora urgentemente é fazer com que a mobilidade urbana, se referindo aos veículos, ao ônibus, ela possa dar continuidade. Então, esse trabalho não pode parar, ele tem que continuar. Verdade. Hoje há engarrafamento em qualquer hora, né? Não só em Palhoça, mas em São José e Biguaçu, nas marginais e na ligação entre os bairros. Isso é um projeto que tem que ser muito bem pensado, discutido com a parte técnica, com engenheiros, né, que possam vir e dar solução para que a população não fique ali, o empresário que vai trabalhar, o funcionário que vai trabalhar, 1 hora, 2 horas dentro do seu veículo, ou dentro do ônibus, que hoje não tem uma circulação contínua. Fica parado ali, trancado, porque não tem como sair. Não tem o que fazer, né? Mas isso correr. Porque a BR-101, ela não está prejudicando essa questão da mobilidade urbana entre os municípios e a ligação entre os bairros. Isso é função do bairro, do município tem que fazer isso, né? E para isso tem que ter um projeto realmente de engenharia que possa os bairros se comunicar entre si, que possa criar o transporte público municipal, que os bairros possam ter uma ligação. Você pega um ônibus, eu vou dar um exemplo, na Barra do Ariru, vai até São Sebastião até Alto Ariru, do Alto Ariru a Pão de Maruim, circulando dentro do município com uma única passagem. Hoje isso não existe. O que existe, você pega um ônibus na Barra, paga a passagem para vir na Pão de Maruim, é o mesmo que vem até o centro, até Florianópolis. Então isso, nós temos que mexer muito com isso aí. Por quê? Porque as pessoas que trabalham e as empresas que pagam o Vale Transporte sai caro. Sai. É muito caro. Eu que o diga. Sai caro. Então nós temos que buscar uma solução para isso, né? Verdade. Isso chama-se mobilidade urbana. O ciclismo, as rodovias, nossa, preciso também ter uma melhoria também, né? Mesmo que o nosso prefeito atual, o Eduardo, está fazendo muito, mas claro que ele não teve ainda... desses 4 anos de gestão e das gestões anteriores, ainda tem muita coisa a ser feita. Não teve tempo hábil, então, né? Não teve tempo hábil porque tem muita coisa a ser feita. A Palhoça já está pronta? Não está. Tem muita coisa a ser feita ainda. E a gente sabe disso. E eu quero dar minha contribuição nesse sentido. Quero ajudar o prefeito
Eduardo, a resolver essas questões. Pelo conhecimento que eu já tenho também, né? Que é o que eu ia falar, né? Pelo conhecimento, pelas funções que já exerci, eu posso ajudar muito pela o prefeito. Experiência, pela né? experiência e também pela seriedade que eu quero tratar a coisa pública, né? Aquilo que é certo, a gente tem que defender o que é certo. O que não é certo, não deixar acontecer. Então, nós temos que ir para o caminho... Falou tudo, hein? Já vou votar nele, gente. Legal. Gostei muito dessa parte das bicicletas aí, viu? É o sonho. Ali na torcida, sonho que nós temos que vou ali pro centro da né, as bikes andar. Ainda é tudo muito pertinho. Eu penso da minha casa, às vezes, um Pedra Branca, e eu tiver um ciclovia, uma forma de chegar de bicicleta, cara, ia ser um rolê super com certeza, legal. Né? Com certeza. E aí, às vezes, essa dificuldade... Além de você estar fazendo um exercício. Um exercício total. Um exercício. Esse aí é um que eu vou ficar lá, cadê? É isso aí. Mas vamos lá. Tá dentro das nossas metas, né? Vamos ver o que eu tenho aqui, né? Porque eu tô com bastante coisa, gente. Se você quiser colocar nos comentários aí a sua proposta, a sua dúvida, eu depois mando pro Josué. Como você vê o impacto da sua atuação na vida dos cidadãos hoje? Eu acho que levando em consideração um pouco também de toda a sua experiência, o que você já tem feito e as suas propostas, o que você acredita que vai impactar na vida do cidadão? De Palhoça, né? Dentro disso que eu falei, é realmente o que nós vamos lutar para que isso aconteça. São esses tópicos que nós já citamos anteriormente. Mobilidade urbana, saneamento básico, que vai mexer com a saúde, com toda a situação do município hoje. Nós temos 80% que não tem saneamento básico em Palhoça. É isso tudo? 80%. Nós temos 20% só de saneamento básico. Nossa! Então eu quero lutar para... Isso vai mexer com o cidadão, total, né? Da criança ao idoso, né? Porque isso é saúde, né? Você tem que salvar os rios que estão todos poluídos, as nascentes que hoje estão todas poluídas, salvar nossas praias, né? Que Palhoça é cortada Tem até ali, né, na sua proposta sobre a região sul, né, da Palhoça. A região sul, hoje, inclusive, eu quero parabenizar o prefeito, porque está preocupado com água boa na Palhoça, na Pinheira, né, na região sul, e ela está vindo, vai chegar rapidamente aí, já praticamente toda a região sul, né, água boa que vem lá dos Pilões, né, uma água de primeira qualidade. Então, nós temos muitas propostas que vai atingir diretamente as pessoas. Uma delas, repetindo, mobilidade urbana, saneamento básico, porque a mobilidade urbana, a pessoa pensa que é só veículo, não é? Exato. É de uma praça, é da rua. É bom falar essas coisas, porque eu acho que um pouco do transporte. É a nossa ignorância mesmo de saber. Bia, inclusive, deixa eu aproveitar essa oportunidade aqui, porque quando eu decidi, para quem não sabe, que nós trabalhamos com o Josué, nós estamos apoiando a candidatura dele, e eu fico muito feliz de apoiar um candidato que tem como compromisso muitas coisas boas para a comunidade, porque ao mesmo tempo que eu penso em me mudar da Palhoça para ficar mais próximo do meu trabalho, às vezes eu nem penso em já sair de lá mais. Então eu estou aqui com o material e a gente vai dar um jeito de, inclusive, deixar na nossa descrição, propostas, redes sociais dele, porque a nossa série, esse episódio é para falar realmente sobre a história do político, para entender a importância da integridade, dos princípios, dos valores, do propósito e missão. Eu me coloquei nesse lugar no sentido de, cara, vamos começar a olhar, porque cada vez que passa, tá assustador, né? Quando a gente fala de política, quando a gente fala sobre eleger um líder que vai reger as leis e tudo aquilo para melhorar, é muito importante a gente olhar isso com muito carinho. E eu sempre confesso, assim, né, abro aqui para vocês que eu sempre negligenciei essa parte política, mas na hora de olhar um transporte só quer reclamar, na hora de olhar algo que quer na comunidade só sabe reclamar. Então, acho que a gente tem que começar a se conscientizar em parar de reclamar e olhar com autorresponsabilidade na hora de escolher um candidato, na hora de escolher um líder que vai ali fazer a diferença na nossa comunidade, no nosso estado, na nossa cidade. E eu comecei a olhar diferente, principalmente depois que eu te conheci, tá, Josué? Opa, e eu te abro aqui meu coração, porque eu lembro que quando eu falei
para o Alexandre, eu quero trazer isso daqui porque eu decidi fazer da série política, e para a gente que tem o trabalho que a gente faz e a estrutura que a gente tem, a maioria das pessoas sempre procura, vai trabalhar com político, e eu já vivi experiências, tanto positivas quanto negativas, em políticas, mas eu acho que é sobre o ser humano. É sobre com quem a gente trabalha, é sobre a liderança, a equipe. E quando eu abri para o Alexandre, cara, quero viver uma experiência, quero poder colar junto, entender mais, ainda mais tratando da Palhoça, que é o lugar que eu moro, é o lugar que me acolheu, é o lugar que os meus filhos estão estudando. E isso é muito importante. Então, eu quero... Tá até parecendo papo de político, né? Não deixa de ser. Mas eu estou muito feliz de poder estar junto com o Josué nisso e de conhecer a proposta dele. E eu convido vocês, gente, de realmente olhar o material, o folhetinho, igual ele trouxe ali, mobilidade urbana, que eu pensei, primeiro, mobilidade urbana, a gente pensa em carro, né? Mas a hora que eu vi lá carro, desde carro, bicicleta, até aquela parte que é a ciclovia, né? Que fala das bicicletas, pedestre, eu acho que tudo isso, né? O deficiente físico, né? Que ele precisa ser olhado também. Exatamente. Então, dar condições da pessoa circular, né? É muito sobre isso. Né? É muito sobre a mobilidade urbana, ela é muito abrangente. E é isso também que eu quero lutar muito, né, para que isso realmente aconteça de direito e de fato. Temos condições de fazer? Claro que temos. Sim, o recurso está aí, né? O recurso tem, agora o que precisa é você ter disposição em lutar e projeto que a prefeitura possa executar. Porque sem projeto a prefeitura não tem. Agora, uma das coisas que eu acho bem legal, e é uma coisa que eu admiro no Josué, é a experiência, né? Então, o fato de você já ter vivido a experiência dentro desse período... Lógico que assim, gente, estamos falando de ser humano. O ser humano não é perfeito. A gente faz o nosso melhor com o que temos, né? Com as condições que temos de fazer melhor ainda. É uma frase clichê, mas é o óbvio. Então, mas só que se a gente começar a olhar as pessoas, o ser humano, o nosso candidato, com o olhar de, cara, vamos olhar o que ele alcançou fazer de bom dentro das condições que ele tinha para fazer. E isso é que é legal. E olhando o seu material, conhecendo a sua história, os feitos, cara, agora que ele falou assim, não, eu fui um dos que apoiou, ajudou, tal, a faculdade da Unisul, está dentro da Palhoça, tem a história, inclusive, na rede social dele, depois vocês vão lá olhar. Aí eu fiquei, cara, realmente é sobre alguém fazer uma ação que seja menor que seja, para realmente causar um impacto de hoje a gente vê, Palhoça, o quanto realmente tá da forma que tá, porque alguém teve a iniciativa lá atrás. A história da Unisul, ela não resume num fato de eu só ter falado que eu ajudei a Unisul, mas o empenho que nós tivemos, na época eu era vereador e o prefeito era o seu Bar, ele me designou como representante legítimo da prefeitura em negociar a vinda da Unisul para Palhoça. E eu fui mais ou menos umas 8 ou 10 vezes a Tubarão para acertar essa vinda da Unisul. Aí nós tínhamos um grupo de pessoas que iam junto para dar volume e para dar também as suas opiniões, né? Tem diversas pessoas. O maestro Prim, que era maestro, era maestro coral, né? E ele foi uma das pessoas que nos ajudou muito, já faleceu inclusive, mas estava também junto conosco nessa linha de frente. Como é que nós íamos? Nós íamos de Kombi. Nós pegávamos uma Kombi aqui, gente. E 8 pessoas dentro de uma Kombi, né? Mas a gente ia contente, alegre, porque no final... Tinha visão, né? O final deu retorno. A Palhoça queria trazer a Unisul e a Unisul queria vir para a Grande Florianópolis. Ela poderia vir para São José, como poderia ir para Santo Amaro, como para Florianópolis, e o nosso empenho foi tão forte que eles realmente adotaram Palhoça. Né? Que legal. E a gente conquistou hoje um polo educacional que estuda hoje na Unisul mais de 10 mil alunos. Meu né? Deus. Não, tanto que o meu filho, recentemente, inclusive sexta-feira a gente tem uma consulta lá. Isso, ele fez um tratamento lá dentro da Unisul. Hoje já tem essa parceria com a prefeitura na área da saúde, né? Eles têm toda uma estrutura lá, coisa mais linda. Perfeito. E eu sempre entendi assim, um município que não tem uma universidade, ele não é um município que está preparado para o futuro. Porque quem mora em torno da universidade são estudantes. Estudante, o que eles estão... É o futuro, né? Exatamente, exatamente. Tirando aqui pela Universidade Federal, né? A gente conhecia bem esse entorno
e foi essa busca também forte. E fora, depois que a Unisul veio para Palhoça, diversas outras universidades se instalaram em Palhoça. Sempre é a primeira, né? Depois Tanto é puxar a que fila. também foi criada a Faculdade Municipal de Palhoça. A prefeitura hoje tem a faculdade, que também eu tive uma participação muito forte na criação da Universidade Municipal, né? Eu era secretário da Indústria, Comércio, Serviço e Turismo e precisava do aval da Secretaria de Turismo para que a faculdade fosse criada por causa do curso de turismo, né? Então eu dei o aval, assinamos um manifesto de apoio para que o MEC pudesse reconhecer a instalação da Faculdade Municipal em Palhoça. Então teve também a nossa participação efetiva na criação da Faculdade Municipal também, né? Que nós entendemos que isso é muito importante, é aquilo que eu falei antes. Você procura fazer o bem para as pessoas. E a Faculdade Municipal é de graça, ninguém paga nada. Né? É de graça. Exatamente. Hoje o governador está lançando, né, a Bolsa educacional. Sim. Para os universitários, mas a Palhoça já deu um salto lá atrás, né, no governo do prefeito Ronério, já criou a Faculdade Municipal. E a gente teve essa participação também efetiva nesse sentido. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu acredito que inclusive você meio que já respondeu ela, mas só para a gente dar uma frisada mesmo em atualmente, né, sobre esse seu objetivo. Qual a sua principal prioridade como candidato nesse momento? A minha prioridade primeiro é ganhar as eleições. Pronto, respondeu legal, hein? Eu ainda falei assim, eu vou fazer essa pergunta, porque até então ele meio que falou um pouco ali sobre a questão da mobilidade. Mas vai que realmente faz parte, né? Tem que ganhar. Porque... Então, como eu já falei para você, né? Nós temos hoje nessa batalha para ganhar as eleições. E para ganhar as eleições, o político, o candidato, ele não ganha sozinho. Não ganha. Ele precisa do voto das pessoas e precisa que as pessoas também confiem, né, nas propostas e na pessoa que ele vai votar. Eu também sou muito crítico aos políticos. Eu me revolto com muitas ações que o político poderia melhorar a vida das pessoas e não faz, né? E muito. Isso não é só a nível estadual, mas principalmente federal, né? O pessoal não trabalha, vão lá, trabalham terça, quarta e quinta e vão embora. Então, e ganham uma fortuna sem tamanho. Tudo é o eleitor que paga. Eles não estão lá ganhando uma verba, se esforçando para ganhar aquilo. Eles ganham fácil, né? Então faz o seu próprio salário, aumenta lá o valor que eles entendem que é importante, não paga passagem aérea, não paga telefone, não paga funcionário, não paga nada. Ganha limpinho aquilo lá e trabalha e produz muito pouco no meu ponto de vista, né? Tá, e um ponto que, inclusive, eu ia te perguntar, porque assim, quando a gente fala candidato a prefeito, candidato a vereador, a gente sabe que são várias pessoas que se colocam nesse cargo. Exatamente, às vezes, por propósitos e objetivos, como você colocou, como talvez só pelo salário, pelo que ganha, pelos benefícios. Mas o que diferencia você desses outros candidatos hoje, considerando os próprios candidatos da Palhoça mesmo? Que eu dei uma analisada e são bastante, né? Palhoça hoje está com um time aí de quase 250. Aí eu que sou uma eleitora, o que o diferencia, o que é importante no seu ponto de vista na escolha desse vereador? Eu tenho por hábito falar de mim, né? E cada um responde pelos seus atos. Os meus atos eu respondo e assumo daquilo que eu faço, né? Então, por mim, eu posso ter certeza absoluta que o eleitor não vai se arrepender de espécie nenhuma. Eu vou ter um gabinete aberto, né, como sempre fui, como sempre participei dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários, da vida das pessoas, vou continuar fazendo o mesmo. Eu tenho um escritório de contabilidade que eu não fecho a porta, eu trabalho de porta aberta, né? Quando eu fui secretário, nunca fechei a porta para ninguém. Então, a gente trabalha, já tem esse hábito de fazer isso, porque eu entendo que o cidadão ele precisa ser respeitado. Sim. Ele não pode ficar sendo... enrolado, isso aí não dá, e luta-se para que isso aconteça, né? Digamos assim, eu fico muito revoltado quando você vai num posto de saúde e vê que uma pessoa saiu 3 horas da manhã para pegar uma fichinha para marcar uma consulta, né? Para lá, para as 8, 9 horas vai ser atendido, limitado a 10 fichinhas, e daí?
Isso é revoltante mesmo. É muito revoltante. Então, são coisas que isso Já aconteceu de eu ir em posto, esperar o atendimento horas para receber a notícia de que o médico nem tinha ido trabalhar. Eu estou falando alguma verdade? Isso não pode acontecer. É muito triste, é Então, decepcionante. eu penso assim, né, que um posto de saúde ele tem que ter um clínico, mínimo um clínico geral, o mínimo um clínico geral, que ele faça a triagem e caminha, né, para onde a pessoa precisa ser encaminhada, o seu especialista, né? E isso, a doença, você não procura ela, ela vem. E quando ela vem, você tem que tratar imediatamente, né? Então, eu vejo isso aí com muita preocupação também. Eu fico bem aborrecido quando alguém me conta, eu fui lá no posto, fui lá, peguei... Quando estava na minha vez, a fichinha acabou. A fichinha acabou. É triste, gente. Eu penso que isso é muito desagradável, né? Realmente. Então, e o sacrifício que o ser humano faz realmente por aquele atendimento médico, né? E parece que a entidade não tem essa empatia, né? Falta essa empatia. Então, são coisas, parece ser pequena, mas é muito grande. Porque é a vida da pessoa que está ali, né? Você tem que tratar. Se está com uma dor de barriga ou qualquer situação que se procurou o médico é porque precisa, né? Então, são umas questões dessa que também eu vou estar me preocupando muito com essas questões, olhando isso aí. Como resolver, né? Então, vamos discutir isso com o secretário da Saúde, com o município, para facilitar que as pessoas não precisem passar mais por isso. É obrigado a ter uma saída, é obrigado a ter um caminho para isso, né? Show. Arrasou. Bem isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de futuro, né, Josué? Como você se vê daqui, vamos colocar 5 anos? Pode ser como um político mesmo, assim. Daqui 5 anos, eu estou encerrando o meu mandato já de vereador, indo para a reeleição. Adorei! Gente, adorei! Eu ainda achei assim, não, eu aposento e tal. Não, ele vai ser elegido. Adorei! Gente, esse ganhou meu voto mesmo. Nem vou perguntar quantas primaveras ele tem. Legal, excelente resposta. Essa vale um corte, hein, Bia? Tá, vamos lá, vamos aprofundar esse futuro aí, né? Já que o cara já se comprometeu os próximos 10 anos. Como você planeja evoluir suas propostas atuais para o futuro? As minhas propostas, desde que for eleito, assumi dia 1º de janeiro, eu já vou, com certeza, o que está no meu plano de ação, meu plano de governo, vamos tentar colocar tudo em prática, né? E eu sou meio inquieto nessas questões. Enquanto não ver essas propostas que a gente prometeu, elas realmente materializadas, né? Eu não fico em paz, não. Eu vou à luta até realmente resolver essas questões. Eu acredito, hein? Percebe-se. É só ir lá na Unisul, gente. Vocês vão perceber o negócio todo que ele é persistente. Não, mas eu tenho por experiência disso já, né? Eu acredito muito nisso. Aquela questão na área industrial. Eu fui a Curitiba negociar uma área industrial. Quando eu assumi a secretaria, eu disse para o prefeito, eu só assumo se você abrir a porta do gabinete com o tapete vermelho para o empresário. Porque nós precisamos trazer empresários para o município de Palhoça, dar condições daqueles empresários que já estão aqui melhorar a sua situação, senão não tem graça, nós estamos aqui só para passar o tempo, né? Então, chegou lá no meu gabinete, quando eu assumi a secretaria, uma senhora de Curitiba, a doutora Circe, com um projeto dizendo assim, olha, eu quero ver se consigo viabilizar a licença para construir um conjunto habitacional nessa área. Essa área fica ali no Jardim Eldorado, né, próximo ao Frei Damião. Aí eu disse, doutora, não é a nossa intenção. Ela me olhou muito sério, disse, mas por que não é a intenção de vocês? O Palhoça está crescendo. Eu disse, não é a nossa intenção criar um conjunto habitacional nessa área nesse momento. O que nós queremos lá é uma área empresarial. Legal. Daí ela disse, mas bom, depois de muita conversa, o que ela me disse? Eu não tenho autonomia para mudar isso. O dono do terreno chama-se Dr. Henrique Almeida, que era um ex-senador do estado do Paraná. Eu disse, tá, a senhora pode marcar uma audiência com ele lá comigo? E eu vou lá. Ela disse, tu vai? Eu disse, vou. Eu vou lá sim. Vou lá para ver se convenço ele a mudar esse projeto. E assim, ele recebeu nós também lá, né? Recebeu e tal. E até eu fui assim, eu disse, falar com o senador lá, já pra gente não era um fato comum, né? Era meio
assim, a gente foi meio nervoso até, né? Para, inclusive, mudar ele, a ideia que ele tinha. Aí eu cheguei, conversei com ele, disse, senador, a nossa ideia é assim, 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 assado. Ele disse, olha, secretário, gostei da tua ideia, comprei a tua ideia, doutora, muda todo o projeto e faz como a Prefeitura de Palhoça quer. Nossa, que legal! E hoje está lá, se você vai lá ver, é uma área que prosperou muito, tem muitas empresas lá dentro, gerando muitos empregos. Eu já fui lá. E isso me deixa muito, muito feliz, né? Pra saber total, que né? e aquilo não era uma área comum, era madeira, tinha lá mato, né? Tivemos que pegar as licenças e resolver tudo aquilo lá. E é e sobre transformar. Isso é alguma das questões que eu estou dizendo de luta que a gente travou muito forte, né? Que legal. Fora outros, né? Que não dá tempo de nós contar tudo aqui. Mas... vocês podem acompanhar todas através das redes sociais do Josué, através do folhetim dele, que inclusive... Eu gosto de falar muito isso, porque se não tiver luta, não tem vitória. Não tem vitória, concordo e se total. você ficar em casa dormindo e reclamando, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, Murmo, nós precisamos ir à luta. Falar menos e agir mais, né? Como você pode ajudar? Escolhendo um bom candidato, né? Tá aí um ponto. Eu quero melhorar a minha comunidade, quero melhorar o meu transporte, quero melhorar, né? São coisas que realmente a gente sabe que um candidato pode nos apoiar, nos ajudar a ser a voz, né? Por trás desses o momento projetos. é agora, dia 6 de outubro é as eleições, ou você vai ter que eleger 21 vereadores de qualquer forma, vamos passar por Palhoça, né? Ou você elege alguém que realmente assume o compromisso em representá-lo lá na Câmara de Vereadores e lutar pelos interesses, né, para melhorar a vida dos palhocenses, ou elege alguém simplesmente para ficar lá todo mês recebendo um dinheirinho e tranquilo. Tem que olhar depois isso. 4 anos volta novamente. Exato. Então, tem que realmente olhar. Eu, como eleitor também, eu gostaria de olhar isso mesmo. Sempre olhei também, né? Sim, total. E a mesma coisa, o prefeito. Ou você elege alguém que é um tocador de obra e que faz o bem para o município, ou vai botar alguém que seja um aventureiro e depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Mas não, pois é, não tem experiência. Tudo são escolhas, né? Não conhece, não sabe como a máquina pública funciona. Então é isso. Hoje eu estou apoiando o prefeito Eduardo, né, do PL 22, porque eu disse para ele domingo, não sei se você viu, eu disse, prefeito, você para mim foi uma surpresa muito positiva, né? Porque ele é um prefeito novo, um prefeito jovem e é um tocador de obra. Mas não é obra só na pavimentação de rua. Obra, no sentido geral, ele se envolveu em todas as questões do município de Palhoça. Então é muito importante a gente ter essa continuidade, continuar trabalhando, um prefeito que faz acontecer, né? Tem os propósitos unidos ali, né? Faz acontecer. Princípios, valores, é tudo linkado, né? Principalmente quando você realmente olha o prefeito e tá junto ali, porque realmente os objetivos no final são os mesmos, né? A Palhoça sofria com as enchentes, né? Dava um pingo d'água, estava tudo debaixo d'água. O que ele fez? Fez o desassoreamento de todos os rios da Palhoça, todas né? Os córregos, vala, esgoto e tudo que estava ali entupido, conseguiu resolver essa questão, deu uma solução, deu um conforto melhor para as pessoas. Legal. Isso é um dos exemplos, né? Tá, a gente já estamos indo para os finales, mas eu ainda tenho algumas perguntinhas para finalizar. Se você pudesse mudar algo no cenário político hoje, o que você mudaria? A nível? Vamos falar a nível estadual, assim, do estado de Santa Catarina, acho que num contexto geral, assim, com a sua experiência. Olha, em Santa Catarina, eu penso que nós temos bem servido de governador, né? Eu estou gostando muito do... É que eu já morei em vários estados, hein, gente? Eu vejo um governador inquieto, né? Ele trabalha muito e corre muito e cobra. Eu acho que Santa Catarina, a nível de governador, nós temos muito bem servido. Em Palhoça também temos bem servido de prefeito, que está indo à reeleição, e com o Josué junto na prefeitura... Imagina, aí já é, aí pronto. Só alegria. Só alegria. Então pronto, eu acredito, hein?
Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os jovens? Enfim, eu acho que no público em geral, principalmente quem está, assim, os jovens que estão pensando em olhar a política como um cargo, quer entrar na política, o que você diria? Eu diria para o jovem acreditar na política, na boa política. Porque tudo na vida que nós fizemos é um ato político. Sim. Não é, agora eu estou falando da política partidária. Mas se envolva nos movimentos sociais, das discussões, né? Discute realmente as questões que podem melhorar para a juventude, para as pessoas, e vai atrás, né? Tem que ir atrás, tem que cobrar, tem que opinar, dar a sua contribuição já, embora não estendo inserido diretamente na política, mas indiretamente você está fazendo uma ação política. Sim, porque se você me traz para mim uma série de reivindicações, eu como político, como vereador eleito, eu tenho por obrigação, do mínimo, lhe dar atenção, de olhar aquelas reivindicações para ver se aquilo é importante naquele momento ou como colocar em prática. Importante é, claro, tudo que você está reivindicando é importante. Sim. Pode solicitar até a coisa mais simples do mundo, mas é importante. Sim. Porque alguém pensou naquele momento, né? Então, o que você tem que fazer? É tornar isso uma realidade, tornar esse teu sonho ser real, né? Então, isso eu defendo muito, não só na juventude, Sim, em qualquer área, em qualquer idade, né? Você tem que estar sempre sonhando uma vida melhor, sonhando um município melhor, um estado melhor, que a justiça seja justa, não injusta, né? E que as pessoas possam ter uma vida melhor. É isso que a gente luta. Nós passamos por aqui e depois vamos embora para outro planeta. Mas por que não viver bem aqui, né? Não deixar o legado, Não né? deixar um legado. Mas isso é um conjunto de ações que todo mundo tem que estar envolvido. Não se cobre. Gente, olha que eu vou falar um negócio para vocês, hein? A Bia tá aqui e vai me escutar. O seu Josué me inspirou a virar, quem sabe, futura política. Ah, pois é. Já pode ser. Pensou? Já pode ser minha candidata. Já pode ser minha candidata aí futuramente. Gostei dessa ideia, porque se a gente for parar para pensar assim, cara, o que eu faria para melhorar, o que eu faria de diferente, o que eu traria de soluções e tal, é um desejo ardente que eu tenho dentro de mim, né? À toa que eu tenho projetos sociais, inclusive é um projeto de empreendedorismo feminino, chama Realidade Feminina, e desde que eu me envolvi com o projeto Realidade Feminina, eu sempre tive esse olhar de, cara, o que eu posso fazer para impactar, o que eu posso fazer para ajudar, só que a gente nunca olha a política como um recurso, né? Nunca olha a política como um veículo que possa dar recursos para nós conseguir realmente fazer a mudança, né? Fazer a diferença. E isso tá, sementinha sendo plantada ali. E com certeza, a política ela te ajuda a facilitar algumas coisas, né? Quando ela é feita para o bem das pessoas, Sim, que eu total. sempre digo nesse sentido, ela te ajuda e ajuda a tu ter uma vida um pouco melhor, mais conforto também, né? Acredito. Que legal. Essa que é a questão. Agora, pra gente finalizar, qual é o recadinho que você dá pro povo? Eu peço ao povo que nos ajude a ganhar as eleições. Vamos junto, né? Junto nós somos mais fortes, que é o nosso slogan também, né? E vamos transformar o nosso município cada vez melhor, né? Com a participação de todos. Eu peço voto para 15666, que é o meu número para vereador, e para o Eduardo Fressa, que é o nosso candidato a prefeito, né? Que é o 22. É isso, gente. É Voto isso que nós Josué queremos. Matos, tamo junto. Foi um prazer te receber aqui, Josué. Ficamos aqui com esse episódio incrível, que eu não sei no seu ponto de vista, mas no meu, esclareceu muitas coisas políticas, sobre as minhas crenças, sobre os tabus, e isso é muito importante. Então, da série Histórias de Político, essa é a nossa intenção, trazer esclarecimentos, propostas e olhar a política com um pouco mais de autorresponsabilidade e fazer um voto consciente, né? Então tá aqui, deixo para vocês o meu apoio, vote consciente, vote José Matos. Ah, essa ficou massa, hein? E, gente, eu não preciso falar, né? Pra gente encerrar esse episódio com chave de ouro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário, vai lá nas redes sociais do Josué, dá o seu apoio. Se você fizer aquele print, postar nos stories, marcar a gente, aí nós morre de amor. É sobre isso. Aqui a gente deixa mais um episódio. Beijo no coração de vocês e até a próxima da série Histórias de Político. E eu fico aqui com o meu convidado incrível, Josué Matos. Beijo, até a próxima!